Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Dia a Dia, que começa hoje com uma receita muito gostosa. É uma receita que nós vamos unir a ameixa no bolo. A gente vai fazer um bolo de ameixa muito gostoso e vamos rechear com doce de leite. É um sabor da década de 60. Muitas pessoas casaram com um bolo muito parecido com esse. Talvez um ou outro colocou alguma nozes a mais, algum ingrediente a mais. Mas esse foi um bolo que marcou a década de 60 e minha mãe foi uma delas. Então, sempre que fala bolo de ameixa com doce de leite, lembra-se do casamento do papai e da mamãe. Ainda hoje, pessoal, nós vamos fazer também na hora do almoço uma união muito feliz da batata com o Mr. Cheddar. Vamos casar a batata com o cheddar e vamos fazer uma lasanha deliciosa de batata com queijo cheddar. Tudo isso fácil, rápido, gostoso, com poucos recursos. Você vai comer muito bem aí na sua casa. E tem mais, não acabou? Tem o desafio dos 4. Hoje, 2 chefes são desafiados a cozinhar com café. Um dos ingredientes vai ser o café. Tudo isso e mais uns papos aí entre mim e o Júlio, entre eu e o Júlio. Fique conosco, porque aqui é mais gostoso. Até já. Estamos de volta com o seu Dia a Dia. Obrigado por nos esperar. Vai sair agora um bolo de casamento que diz a minha mãe que foi o bolo de casamento dela, mãe, né? Era um pão de ló, pão de ló e recheado com doce de leite e ameixa preta. E vamos em frente, vamos ver no que vai dar. Agora, Esse bolo foi sucesso durante muitos anos, Foi, hein? Júlio? Década de 70, 80, né? Deixa eu colocar os ovos para bater. Eu tenho 5 unidades de ovos. 5 ovos vão para nossa batedeira. Ovos grandes, tá? E os nossos ovos, vocês já sabem, são de origem, denominazione de origem controlata. Ovos de galinha caipira. 5 ovos, 5 unidades de ovos. Use os ovos grandes. Tem ovo que chama extra, tem ovo que chama jumbo. O Álvaro Rodrigues sempre falava que eu só uso o ovo jumbo. E eu me lembro que ele falava que tem 60 gramas. É isso o jumbo dele? Porque em média um ovo tem 50 gramas, Daniel. Se medido, o ovo tem 50 gramas. E o do Álvaro Rodrigues tinha 60 gramas. Que é um super abraço ovo. Pra você, Álvaro. Foi tudo, foi gema, foi clara. 2 colheres de sopa de água, pessoal, pra dar uma emulsionada aqui no ovo. Ó, um pouquinho de água e um abraço. Vamos, ó, pau na máquina, acelera. E a gente quer que faça uma espuma aqui. Esses ovos fiquem bem leves, como se fosse uma batidona, tá? Uma gemadona. Eu tenho aqui também, para você não esquecer, essa receita é fácil, 5 ovos, 5 colheres de sopa de trigo, 5 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de café. Eu vou misturar tudo isso, é 1 colher de café de fermento químico, aqui, tá? Eu vou misturar todos esses pós depois que o meu ovo estiver em formato de espuma. Júlio, a receita do almoção de hoje tá do balacobaco. Fantástico, hein, Daniel? Enquanto tá batendo o nosso ovo, hoje a gente vai fazer uma lasanha de batata cozida, com presunto, com queijo, com molho cheddar, tudo de bom. Um bacon também em cima da nossa lasanha de batata, bacon lindo, né? Do jeito que a gente gosta, hein, Daniel Bork? Delícia. Olha isso aí que beleza. E ainda hoje tem uma matéria, 2 chefes, você vai ver 2 chefes preparando 2 receitas com ingredientes de café. Você não pode perder, bem curioso. E uma delas, a gente ficou bem fascinado. E a gente vai até fazer no programa aí pra frente, Vamos tá? sim. Legal, pode falar, pode falar. Vem aí Petit Gâteau pra você, não pode perder os próximos capítulos do seu dia a dia. Petit Gâteau de doce de leite, que a gente tá na fase do doce de leite, e Petit Gâteau de chocolate com calda de framboesa. Vai assistindo o programa, calda de frutas vermelhas, framboesa, morango, mirtilis, ó, show de bola, você não pode perder. Bom, legal. Mande seu... Eu tô só te entretendo enquanto o ovo tá batendo. Mande seu e-mail, diadia@band.com.br. Júlio, fala alguma coisa inteligente, vai. Eu poderia ajuda. dizer pra você que nós poderíamos adiantar, de repente, o ameixa. Boa. Dei Gostou? ponto na sua Foi meta. inteligente. Foi muito inteligente. Enquanto tá espumando os nossos ovos, eu vou colocar água na panela, pessoal. Vou colocar um pouco de água na panela. Vou pegar 300 gramas de ameixa preta.
ameixa preta sem caroço, já para facilitar a nossa vida. Você encontra fácil a ameixa preta sem caroço. E eu vou colocar na água para cozinhar essa ameixa. Não precisa pôr açúcar, porque a ameixa já é docinha e depois a gente vai misturar com doce de leite, que vai virar o recheio do nosso pão de ló. Eu só quero que ela fique macia, tá? Olha, tá chegando no ponto o nossos 5 ovos. Estão sendo batidos com aproximadamente 2 colheres de sopa de água e já está levantando aquela espuma bacana. E já já vou passar então aqui para nossa travessa e vou misturar e você vai ver como a gente vai sair com um pão de ló bem gostoso e macio, tá? Ah, vamos sim, chefe. O Edu tá dando uma sugestão aqui. Enquanto bato meus ovos, mais um minutinho tá pronto. A gente vai assistir essa matéria dos 2 chefes fazendo receitas com os ingredientes de café. Muito bom. É o chefe Daniel Borges e a Patrícia Turqueto. Acompanha aí, eu volto já já com esse pão de ló lindo, recheio da década de 60 para você. E ainda tem lasanha de batata, tudo de bom. Veja essa matéria que a gente já volta. Fala pessoal, meu nome é Daniel Borges. Eu sou o idealizador do site Homem que Conquista e estou aqui no programa Dia a Dia para participar do Desafio dos 4. E eu sou a Patrícia, da Dedo de Moça, e também vou participar do Desafio dos 4. Os ingredientes do desafio eu tenho ovos, café, chocolate e leite. Isso sem contar o kit doce que eu tenho aqui do lado. Logo que a gente ficou sabendo desses 4 ingredientes, quando a gente viu leite, café e chocolate, a primeira coisa que a equipe pensou foi num cappuccino, mas que a gente queria que tivesse uma cara diferente. Eu acho que o que dá para fazer é um petit gâteau de chocolate misturado com café, vai ficar perfeito. Mas, para conseguir fazer isso, eu vou ter que usar um outro ingrediente e esse vai aparecer na hora certa. Vou colocar na panela o leite integral, café solúvel. A gente está usando aqui um forte, porque a gente gosta de um gostinho mais especial de café. Quem não gostar tão forte pode usar o tradicional. E aqui a gente está colocando o açúcar. E é nessa mistura que a gente vai colocar o sagu. Esse sagu ele já está hidratado, a gente deixou ele meia hora, 1 xícara de sagu para 1 xícara de água. Ele absorve, se você achar que ele puxou muito água, você pode colocar até mais meia xícara. E agora a gente vai esperar cozinhar, porque a ideia é que o sagu fique bem macio. Então quando as bolinhas começarem a ficar transparentes, é sinal que ele está quase pronto. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o chocolate e depois misturar com a manteiga. Aqui eu estou usando 300 gramas de chocolate e 200 gramas de manteiga. Não se assustem, pode pôr. E eu vou deixar em banho-maria para derreter. Se você não quiser fazer em banho-maria, você pode fazer em micro-ondas. É só colocar 30 segundos e mexendo, 30 segundos de novo, até ficar totalmente homogêneo. Então, enquanto a gente cozinha o sagu, é importante que a gente vá mexendo de vez em quando, porque quando o sagu vai cozinhando, as bolinhas descem e elas podem grudar no fundo da panela. Enquanto isso, a gente vai fazer a nossa ganache de chocolate. Aqui eu vou colocar o leite integral na panela e a gente vai aquecê-lo para poder fazer a ganache. Aqui a gente triturou o chocolate num processador de alimentos. Ele não ficou tão pequenininho assim, não tem problema, porque a gente vai colocar o leite fervendo em cima do chocolate e assim a nossa ganache está pronta, é só misturar. A gente vai esperar agora 30 segundos aqui, só o tempo do leite aquecer o chocolate e derreter, para a gente começar a mexer. E é isso, a ganache está pronta. Para continuar a receita, eu vou quebrar os ovos, vou quebrar 6 ovos. Agora eu vou colocar o açúcar que veio no meu kit doce. Aqui a gente tem 100 gramas de açúcar para 6 ovos. Bom, aqui a gente vai bater só até o açúcar dissolver. Feito isso, a gente vai adicionar o leite, cerca de meia xícara. Para finalizar essa mistura, a gente vai colocar o café solúvel. Se você quiser, você pode até colocar um pouquinho daquele café coado, bem forte, para dar bastante sabor. Mas fica bem melhor se você usar o solúvel. Bom, aqui está indo 2 colheres de sopa de café solúvel. Colocando o café aqui, o que vai acontecer? Com o café solúvel, boa parte desse café vai dissolver, mas uma outra parte vai ficar um pouquinho granulado. Isso vai dar um toque legal na hora da massa, por quê? Porque você vai mordendo e vai vindo aqueles pedacinhos de café na sua boca, vai ficar perfeito. O café ainda por cima,
ele realça o chocolate. Isso aqui vai trabalhar muito bem. A gente vai saber que o sagu está cozido quando as bolinhas começarem a ficar transparentes. E se a gente tiver dúvida, é só provar. Se tiver macio, é porque está pronto. Aqui tem 2 gemas de ovos, que eu vou só misturar um pouco com 2 colheres de sopa de açúcar. E agora, eu teria que colocar essa gema aqui dentro do sagu para dar uma textura legal. Se eu coloco direto, tem o risco da gema talhar, porque aqui a mistura está muito quente. Então eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar um pouquinho dessa mistura quente e eu vou temperar essa gema. A gente chama de temperar, que é deixar numa temperatura parecida para não ter esse choque e não ter problema que a gema talhe. Então a gente vai deixar esse daqui esfriando para depois poder finalizar com ele frio. Acabei de tirar já o chocolate do banho-maria e a gente obteve essa caldinha aqui bem líquida. O ideal é que a gente deixe ela pegar um pouquinho da temperatura ambiente, dar uma esfriada e aí depois você mistura. E agora eu vou passar ela para a nossa mistura de ovos com aquele café. E agora é só misturar bem. Bom, a mistura está pronta. Para isso aqui virar um petit gâteau, agora eu vou poder usar um ingrediente que é o toque do chefe, que aqui no caso eu vou usar a farinha de trigo. Eu vou colocando ela bem devagar para ela não criar grumos, senão vai ficar com aquela massinha crua no meio do seu petit gâteau. Para chegar no ponto desejado, eu usei cerca de umas 100 gramas de farinha, que é mais ou menos uma xícara de farinha de trigo. Agora é só enformar nessas forminhas aqui, ó. Eu tenho uma assadeira pré-untada, ela é chamada de assadeira para muffin ou até mesmo para petit gâteau. Agora que eu já enchi o último, vocês podem notar que eu enchi quase até o topo, mas eu deixei meio dedo, um pouquinho menos até, de distância. O mais importante de um petit gâteau não é o chocolate, não é o leite, não é nada do que entrou, é o forno. Por quê? Se você colocar no forno e o forno estiver muito baixo, o centro dele vai cozinhar igual, que é o que a gente faz quando vai fazer um bolo. Quando a gente vai fazer um petit gâteau, a gente quer que o forno esteja no mais quente possível. Porque o que vai acontecer? Ele vai cozinhar por fora e o miolo vai ficar aquela caldinha. Então quando você bater a faca, vem toda aquela calda para você. A gente vai colocar ele e ele vai estar por cerca de 220, 240 graus. Por 5 minutos ou até que aquela tampinha dele fique 100% cozida. Bom, sagu pronto, ganache pronta, chegou a hora da gente montar a nossa sobremesa. Eu deixei esse sagu um pouquinho na geladeira, porque eu acho que é legal o contraste do sagu mais frio com a ganache um pouquinho quente ainda. Mas você pode servir em temperatura ambiente, pode colocar a ganache também fria, do jeito que você achar melhor. E aqui a gente coloca a ganache por cima. Nosso petit gâteau já está pronto. E se você untou bem a forma, você consegue tirar igual eu tô tirando aqui, ó. Você coloca por baixo e deixa ele viradinho aqui assim. Ele tá molhadinho lá dentro, tá com gosto de chocolate e ainda tem aquele finalzinho de café. Tá perfeito. Então agora, vamos provar?
Eu gosto bastante dessa textura do sagu, e ele com uma temperatura mais fria e a ganache bem quentinha, porque eu acho que fica um contraste legal. E daí você sente todos os ingredientes, tem o sagu, tem o café, tem o leite e o chocolate. Então a gente gostou, espero que vocês gostem. Legal, Daniel Borges, obrigado, chefe. Também a chefe Patrícia Turqueto. Hoje, receitas com o café. Gostei, nossa, sagu de café. Eu não conhecia ainda. Nem eu. Novidade pra mim, hein? E petit gâteau de café. Eu gostei da receita do sagu, hein? Eu gostei Mais do que a outra. Oh, vem aí, não perca o nosso petit gâteau de doce de leite e chocolate. Queria que você corte, ó, uau, só alegria. Voltando à nossa receita de hoje, olha aqui, a nossa batedeira tá durante a matéria toda batendo 5 ovos grandes com 2 colheres de sopa de água bem pequenininhas, e é isso que eu quero. Boa, boa, ô briosa. Oh, que alívio. Oba! Vem cá, linda. Ufa, que silêncio. Não é? Ufa, mas ó, deu certo, é isso que a gente quer. Essa espuma aqui, legal. Tá, eu já sei. Zé. Deixa eu pegar um pão duro aqui e a gente vai sair a massa do pão de ló. Fazer a massa desse pão de ló, e ainda hoje tem a lasanha de batata cozida, prático, gostoso, você não pode perder. Bom, vamos fazer uma coisa de cada vez. Vamos primeiro com a sobremesa, depois a gente faz o salgado. Tá aqui, ó. Vamos passar para essa travessa, os 5 ovos. A gente estava brincando aqui falando, eu e o Júlio, ovos grandes, né? Ovos jumbo, ovos extra. E de preferência, se você comprar ovo caipira, hein? Agora tem bom. ovo de tudo quanto é jeito, ovo Tem com orgânico. ômega 3, tem que ser um ômega 3. Não sendo ovo artificial, pode ser. Ó. Bom, delicadamente agora vamos misturar com a peneira. Vou deixar assim meu... Ó. As 5 colheres de sopa de farinha de trigo, eu vou colocar com as 5 colheres de sopa de açúcar mesmo. E vou colocar 1 colher de café do nosso fermento químico. Como tá a ameixa, Júlio, que você teve a ideia de deixá-la cozinhando nesse intervalinho? Olha, Daniel, esse tempinho só já hidratou a ameixa. Isso aqui é ameixa seca, sem caroço. Colocamos só na água, você colocou só na água e ela já tá hidratada, Daniel. Agora tem que esperar ela esfriar, como essa que tá aí do lado, né? E aí nós vamos fazer aquela pastinha gostosa. Assim que ela ficar macia, vamos escorrer na peneira, tira o excesso Isso. de água e deixa ela aqui no cantinho. E a gente vai processar, esmagar, passar na peneira, dar uma amassada nela com doce de leite, vai ser o recheio do nosso bolo de casamento. Ô, Júlio, conta pra mim, Pois você não, que Daniel. escolheu a Maeclair ou foi a Maeclair que te escolheu? Me conta isso. Eu costumo brincar com ela, que Opa. eu brinco com ela e falo assim, você tava encalhada, não sei o quê. Mas é mentira, a grande verdade é que ela não dava bola pra mim, Daniel. Não dava? Ela não dava a mínima bola pra mim, Daniel. Eu insisti, isso era na época do colégio ainda. Sei. Na 7ª série eu já tava de olho nela. Na 7ª série já bateu a paixão? É, porque ela estava em outra sala, diferente da minha. E quando nós íamos para educação física, as salas se encontravam. E eu dava uma olhadinha assim meio de longe, né? E aí na 8ª série caímos na mesma sala. Aí, ó, Aí... tive coragem, fui lá e conversei com ela. Ai, ai, tá bom, legal. Né? Na 7ª série já ficou apaixonado? Já, eu sou uma pessoa muito apaixonada, Daniel Que Borges. bom, Júlio Cruz. Quando que eu bom. gosto, Daniel Que Borges. bom, que bom. Olha, é um casamento feliz. Tô peneirando o açúcar, a farinha de trigo, um pouco do fermento químico em cima dessa espuma para que tudo isso fique muito delicado, para que quando os ingredientes secos caiam na massa, não caia aquele monte de coisa no meio da minha espuma de pão de ló. Eu quero conservar o máximo possível essa textura aqui, ó. Perfeito? Gente, não requer prática nem habilidade. Você tá vendo? Se eu faço, você faz em casa. Se a gente faz, você faz até melhor. Ah, faz mesmo. Gente, por que eu digo isso muitas vezes? Porque aqui eu tô na correria, tá, o tempo tá passando, Pega eu não posso... pra capar terrível. Vai que vai. Então, às vezes, em casa, com calma, vai sair melhor ainda. Aqui eu tenho a minha forma baixa, que o Júlio comprou pra gente. Compramos 3 dessa. Vale a pena você ter uma forma dessa. Comprei uma pra mim também em casa. Foi mesmo. E custou R$13. Essa aqui eu não esqueço mais, que eu paguei. Foi mesmo. Olha, não... Passamos uma manteiga... Só pra firmar ele, pra não escorregar. Isso, a manteiga, um pouquinho de farinha de trigo, o papel manteiga de novo, com um pouco de manteiga e um pouco de farinha de trigo, bem pouquinho, tá? Porque se você colocar muita farinha de trigo, a nossa massa é tão levinha, tão delicada que vai interferir, eu não quero.
O pão de ló, ele é uma massa que você tem que ter carinho com ela, tá? Ó, vamos colocar aqui. É legal a gente aprender a fazer pão de ló em casa, pessoal, porque depois que você fez o seu primeiro, você vai poder fazer muitas coisas com pão de ló. Eu me lembro que tinha uma professora no pré-primário, nunca mais esqueci isso, gozar, não sei porquê, e ela fez um bolo no fim de ano, alguma coisa assim, bolo de pão de ló com recheio de maçã e creme confeiteiro, Júlio, nada mais. Só isso? Mas ficou tão suave, tão gostoso. Não, minto, tinha chantilly também. Tinha chantilly? Eu nunca mais esqueci. Pão de ló, um bolo simples, né? Mas com um sabor tão delicado, sabor de professora de pré-primário, aquele carinho, né, com os alunos. Aí, Minha tia Beth, ela nessa hora, ela coloca umas lâminas de amêndoa, Daniel. aqui, na massa Aqui, crua? É, minha tia faz Ah, isso. Ela tia põe as Beth. lâminas de amêndoa, põe pra assar e só isso, depois ela corta em pedaços, né? E deixa na verdade, ela deixa num pote de panetone. Sabe aquelas latas de panetone? Ah, e toma com um cafezinho preto, toma um só o pão cafezinho de ló preto. com as amêndoas. Só isso, Daniel. Boa ideia, Fica hein? muito bom também. Mas a tia não vale, que tia viveu mais que a gente, é mais experiente, a gente então. ainda tem que aprender algumas coisas, né? Mas aí a gente vai e aproveita essas coisas das tias, né? Ô, Daniel, falar nisso, falar em casamento, foi você que escolheu sua esposa ou ela que te escolheu? Eu fiquei meio curioso aí, né? O senhor que nos uniu. Ah, é? O senhor que nos uniu. Mas eu tô achando que foi você que... Fui eu. Eu Pescou. investi quando eu vi, É eu mesmo? falei, é essa. É mesmo? Eu vi, eu falei, é essa aqui, ninguém tasca, era bonita, inteligente, determinada, Sei. trabalhadora. Quanta qualidade, que beleza. Mas tem um gênio maravilhoso. É uma coisa linda. É um gênio muito bom mesmo. Não, eu acho que o homem que tem que achar a mulher, você não acha? Eu acho, eu sou meio antigo nessa aí, Daniel. O homem tem que olhar e falar, essa aqui que eu Ir gostei, lá, batalhar. combina, né? Não fica acanhado não, viu, meu amigo de casa? É. Você tá gostando de alguém, vai lá, faz um carinho, dá uma atenção, né, Daniel Borges? Exatamente. Corre atrás, gente. Pessoal, Faz um bolinho de ameixa. Faz um bolinho. Podemos continuar? Ainda tá- Podemos. Vamos falar de um pouco de receita, Vamos né? falar um pouco do bolo, a gente já Vamos. continua com a nossa vida sentimental. Forno 180 graus, 180, 20 minutos. 180, 20 minutos, vai sair uma massa de pão de ló gostosa. Essa aqui tá morninha. A gente fez vários pão de lós hoje de manhã para montar os bolos para você. Tem várias etapas desse bolo de casamento da década de 60 para você fazer junto com a gente, tá? Vai soltando devagarzinho. Esse aqui a gente soltou lá na cozinha de apoio e colocamos em cima de um outro papel para a gente poder trabalhar aqui e mostrar para vocês como a gente vai recortar o nosso bolo, montar o nosso bolo de casamento. Ó, esse é um aro forjado, vamos dizer assim, um aro que a gente inventou aqui no programa. Estamos usando, vamos dizer, uma adaptação. Essa é a forma que você faz uma torta em casa com fundo falso, e essa aqui é a menorzinha. Pegamos a menorzinha porque como eu vou ter muitas camadas, é melhor trabalhar com uma pequena e alta, Diâmetro menor. tá? Se pegar uma formona, aí... E com bolo baixinho a gente não gosta. Não, mas para ficar um bolo alto, vai muitas camadas, vai muito Também. material. Muito caro. Olha o que nós vamos fazer. Você vai dar uma medida aqui, ó, no seu pão de ló e pimba, vai cortar uma e depois você vai cortar outra, tá? Vamos ver aqui, será que vão sair duas aqui? Vai bem pra borda, hein, Se Daniel? não sair duas aqui, eu tenho outra massa lá. Mas vai bem pra borda. Bem pra borda, aqui no limite, ó. É. Porque eu quero duas, porque eu vou fazer duas camadas, chefe. Ó, Edu, duas, porque eu vou fazer duas camadas de bolo, tá? Vamos lá, vamos cortar uma. Segura! Tô segurando, vai. Ô, Daniel, o bolo tá fofo. Não exagera, né? Podemos pegar a faquinha também, ó, já marquei. Vou dar uma... Cadê a faca, Zé? Nunca sei tem faca Nossa, quando vou pegar precisa. pegar a faca. Ó, vou tirar aqui, descolar o fundo do nosso bolo. E vamos colocar no fundo da assadeira, tá? Você que tá chegando agora, eu e o Júlio inventamos de fazer, junto com o Edu, um bolo de casamento da minha mãe, da década de 60. Esse bolo era muito conhecido, que era um pão de ló, que é o que a gente está fazendo, com doce de leite e ameixa. Era o bolo da época. Eu não sei porque se era barato, ou se era gostoso, se era novidade. Eu acho que era Né? essas coisas de modinha mesmo, sabe? Você acha que era coisa de moda? Modinha. Provavelmente algum artista famoso aí fez, Saiu? saiu na capa e é inesquecível, né? Tá bom. E aí decidimos fazer. Minha tia, por exemplo, fazia com abacaxi.
Ah, é mesmo? Abacaxi, Experimenta aí tia a massa. Beth. Ô, tia Beth, quanto bolo de abacaxi eu não comi? Bolo de abacaxi, eu comi o de maçã. Ó a massinha aqui, dá pra mostrar, Ricardinho? Ó, coisinha linda, fofa, macia. Não é comprado em mercado não, hein, gente? Vamos dar um pouquinho, que nós estamos falando muito, trabalhando. Falando muito? Daqui a pouco acaba o programa, Agiliza, nós Daniel. não montamos Vamos esse produzir, bolo. Daniel, senão não sai duas receitas. Fazer isso aqui. Tchau. Aí. Vamos cortar aqui. Ó, se quiser também pode passar a faca por fora. Cuidado para não tirar o tefal da forma. E outra coisa, não desperdice essas aparas aqui, que a gente vai colocá-las no meio do bolo ainda, tá? Tô com os discos. Esse aqui eu vou pôr aqui, essas aparas vou deixar aqui, que depois a gente vai colocar no meio do bolo. Vamos lá, vamos pegar a ameixa preta que já está cozida. Vou processar ela levemente no nosso processador, fazer uma pasta de ameixa e depois eu vou misturar o nosso doce de leite. Ainda hoje tem que dar tempo da gente fazer a nossa lasanha de batata cozida para você, com cheddar, com bacon. Bem legal esse prato único. A ameixa só cozida na água, fizemos um creme e vamos embora. Vamos andar, que a carruagem passa. Aí. Só dar uma amolecida nela. Deixa ela virar... Não, se quiser deixar uns pedaços, eu gosto de deixar um meio pedacinho para não ficar muita pasta. Vamos ver se eu consigo fazer o meio termo aqui. Isso. Boa. Agora, a gente vai colocar aqui. Vamos colocar as ameixas. Tá? E já vou colocar o doce de leite. Júlio, Oi. você termina essa porção pra mim de ameixa aqui, ó, que ficou aqui. Passa um pouquinho no... Você viu eu fazendo, né? Olha, ó. É pra moer? É pra moer, por favor. Deixa assim, ó. A gente já vai misturar o doce de leite, já vai montar esse bolo. E você vai ver que você pode fazer isso na sua casa também. E de repente até fazer e vender, tá bom? Tá virando um bolo de casamento bem gostoso. Obrigado, Júlio. Você cozinhou as ameixas sem caroço na água quente, hidratou e amoleceu. Passei no processador. Se você deixar a ameixa bem macia em casa, até na faca, batendo na faca assim, ela até já vai desmanchar, se você não quiser, se você não quiser sujar o seu processador. Deixa eu passar uma água na mão, que eu trabalhei lá na bancada, e a gente já vai fazer o recheio. Esse é um bolo, pessoal, ele é muito simples, ele é muito barato, ele tem passos facílimos para você fazer. Onde que pode errar? Onde que pode errar? Não pode errar, minha gente. Esse é um bolo que não se erra. Tem um lugar que você pode errar, se você não bater bem o ovo. E se você deixar tiver queimar a tentação massa, de ir né? logo, 10 minutos na batedeira, o ovo batendo na batedeira. Não pode ter preguiça. E não gente. pode queimar também. E aí você fica de olho que não vai queimar. Eu vou pôr o doce de leite na ameixa. Aqui você dá o ponto. Quero mais, quero menos. Eu não gosto de muito para não deixar muito doce. Quanto mais doce de leite você colocar, mais líquido o seu recheio vai ficar. Pois é. E a gente fez um bolo, teste, uns dias atrás. A gente colocou muito doce de leite. Quando a gente tirou o aro, o doce espalhou pelo bolo. O recheio vazou. Então, pode acontecer isso na sua casa. Vamos ver se esse aqui eu consigo deixar bem estruturado. Acontece, minha senhora. Acontece, minha senhora, meu senhor. Não é fácil não, hein? É por isso que a gente está aqui para evitar acidentes, é dever de todos, né? Não é? Ó, acho que tá uma textura boa. Você tá vendo aí em casa aí, ó? Mais ou menos isso aqui, ó, que a gente quer, ó. Tá? Nossa, o que tem de sabor aí dentro desse negócio, hein? Vambora. Olha que beleza. Ops. Júlio, Pois não. tá aqui o pão durinho para espalhar. Legal. Vou usar esse cor-de-rosa. Quem comprou esse negócio cor-de-rosa aqui? Você foi homenagem às nossas amigas que nos assistem todos os dias. Eu tô achando que esse aqui tava em promoção. Eu comprei um conjunto mesmo. E sobrou cor-de-rosa? O outro sumiu no mundo. A gente usa cor-de-rosa, não tem problema nenhum com Usamos, cor-de-rosa. nós gostamos, inclusive. Eu vou contar um negócio pra você, Júlio. E pra Conta você aí. que tá em casa também, por tabela. Quando eu tinha uns 7 anos, eu queria muito uma bicicleta. E meu pai me levou, minha mãe, no mapping. Eu e minha irmã, pra escolher a bicicleta. Lá perto do... Na cidade. Não, na cidade, no mapping. Era costume. A gente ia no fim do ano, no mapping, e escolher o brinquedo que o Papai Noel ia trazer. Aí o que acontecia? Eu fui lá escolher a bicicleta e comprar uma bicicleta naquele tempo. Pessoal, eu vou usar a para do bolo, do pão de ló, pra colocar aqui na nossa forma, tá? Não perdemos nada, Não hein? perdemos nada.
Pra fazer mais uma camada. Bom, aí escolhe a bicicleta e tal. Aí você tava lá no mapa, pá, escolhe a bicicleta. E era caro a bicicleta na época. Ainda é Bicicleta- caro, né? É, mas a bicicleta era praticamente inacessível, era uma coisa difícil mesmo. Era difícil, ainda a bicicleta de criança. Eu vou pegar... Tem mais um pedacinho dessa para aqui, só pra gente colocar aqui, Júlio. Tem. Foi aquela que nós comemos. Foi aquela que nós comemos, Foi que tá mesmo. faltando aqui. Eu vou pegar mais um pedaço da massa, só pra forrar, pra não deixar buraco aqui. Bom, aí escolhe a bicicleta e tal, e minha irmã escolheu a bicicleta e eu escolhi a bicicleta. E é claro que eu escolhi a bicicleta azul, ela escolheu a bicicleta Rosa. rosa, evidente, todo mundo diria isso. É. Quando o Papai Noel foi levar a bicicleta em casa, o que aconteceu? Ele trocou. Ele trocou. É mesmo, ele trocou Acordei mesmo? de manhã, tava lá a minha Calói cor-de-rosa, velho. E a Calói da minha irmã azul. E agora? E aí? E vai explicar que o Papai Noel quis. Vai explicar que o Papai Noel quis aquilo, que não quis. Aí eu falei, não, o Papai Noel quis assim, vai ficar assim. E minha mãe ia falar o quê? Não, o Papai Noel se enganou? O Papai Noel não se engana. Papai Noel não se engana, é verdade. Olha, o resto, depois, por muitos anos, eu era só o Bork na rua com a bicicleta cor-de-rosa. Imagina os meninos lá do bairro de Pinheiros, Panda, vendo o Bork com a bicicleta cor-de-rosa lá. Aí eu falei, não, agora o Papai Noel me deu essa, vai ser essa, E velho. você com uns 12 anos já devia ter essa altura, né? Não, Sim, grandão. Não tinha 12, eu tinha uns 8. Então eu já comecei a sofrer bullying desde os 8. Agora você tá fazendo bolo, Daniel Bork, olha que beleza. Verdade. Ó, vamos colocar a última camada aí pra você, tá? Tá pronto o nosso bolo. Pressiona bem. Legal deixar na geladeira. Vamos colocar uma... Vamos colocar uma tirinha aqui só pra dar um acabamento. Vamos lá. É mesmo, faltou um pedacinho, hein? Faltou um pedacinho de nada aí. Ó que massinha, aceita até a tesoura. Coisa linda esse pandeló aqui. Essa aí é pra botar no caderninho de receita Você e não faz tirar mais, hein, gente? Faz um pão de ló, depois pega esse morango que tá na safra aí, só com chantilly, morango. Fica bom pra caramba, hein, Júlio? Vamos focar aqui na nossa de ameixa, que tá gostosa. Nosso chantilly. Tá aqui, Daniel Bork. Ó, Júlio. Tá aqui, Daniel. Tá, obrigado. Tá aqui lá, Daniel. Obrigado. De nada. Ó, vamos cobrir com chantilly. Chantilly, gente. Nada mais, nada Não menos tem do que segredo, isso. né? Não tem segredo. Vamos dar uma... Chantilly, 250 ml de creme de leite fresco. 2, 3 colheres de sopa de açúcar. Depende do quanto de açúcar que você gosta, né? Mais doce ou menos doce. E tem uma coisa. O chantilly, pessoal, vai essência de baunilha. Então, 2, 3 gotinhas de essência de baunilha vai ficar legal o seu chantilly. Senão fica só um creme batido com açúcar. E o chantilly dá um charme, né? Dá uma perfumada no seu creme de leite. Hoje em dia, o que acontece? As padarias e mesmo em casa, se você quiser usar o creme vegetal, tem creme vegetal que vira chantilly. E esse também é uma boa dica para você. É mais barato, vende nessas caixinhas longa-vida. Isso, é muito bom. Você compra, deixa ele na geladeira, depois você bate. E o bacana dele, como é um creme vegetal, não tem colesterol. E quando eu tomava café, gosto muito de café com chantilly, eu ficava sempre preocupado, né? Poxa, eu tô tomando gordura, né? Aí eu ficava meio assim. Mas agora com esse chantilly vegetal, você pode comer o chantilly, claro, com moderação, né? Mas... E ele tem bastante estrutura. Você pode ir daqui até Santana do Parnaíba que ele não desmonta não, viu, minha gente? Isso é verdade que o Júlio tá falando. Ele não derrete tão fácil como o chantilly. Padarias e confeitarias amam trabalhar com isso, que ele é muito bom e gostoso. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse na geladeira para ele gelar bem, tá? Na hora de desenformar, eu tenho um igualzinho a esse que a gente fez hoje de manhã e eu vou desenformar o outro, Júlio, que tá geladinho. Boa tá? ideia, Daniel. Deixar no congelador, a gente deixou no congelador uma meia hora, só antes de começar o programa praticamente. Só para a ameixa estar estruturada na hora da gente tirar, o recheio também não fugir. Vamos fazer um arabesco aqui, ó. Peguei o mesmo doce de leite, coloquei numa manguinha para ficar mais fácil. E vou desenformar primeiro. Agora é a hora do acabamento, hein, Agora é a hora do acabamento. gente? É a hora que a gente mais se perde. É a hora que a gente mais se perde. Qual a Agora, ferramenta que você concentração. Agora não posso atender o telefone. Agora não dá, não manda e-mail. Eu vou tirar aqui um pouquinho do lado.
Júlio, É muita atenção, Daniel, não tô silêncio, aguentando. por favor. Júlio, não respira. Eu vou tomar um calmante, Daniel. Vou tomar um calmante, porque eu não aguento. Abriu. E agora? E aí, Agora vai ou não vai? Vai? Como não? Olha aí. Nossa, olha quanta Ele quer gente sair. olhando pra nós. Ele não quer sair, Daniel? Quer? Ah. Segura o bolinho. Eu seguro o bolo. Vamos lá. Eu seguro o bolo. Tá firme, hein? Aê! Boa! Aterriza. Legal. Ufa! Bacana. Agora a gente Aí, vem Daniel, com- é aquele bolo lá da moda. É o pelado. É o bolo pelado. Verdade. Deixa eu ver se a gente capricha aqui no nosso acabamento do doce de leite. Quer pegar umas ameixas, Júlio? Tá aqui já. Olha. Ó, a gente não é confeiteiro. Não. É o que temos aqui pra hoje. Deixa eu pegar aqui mais um A pouco. gente faz com muito carinho e Faz com a gente muito se esforça carinho. bem, viu? Tá aí. Agora a gente pode colocar as ameixas aqui no meio. Tem poucas, hein? Olha. Aí, que Tá tal? lindo, hein, Daniel? Gostaram? Ó, eu vou falar pra você, é um dos bolos mais gostosos. É um dos bolos mais gostosos. Agora você não enxerga um bolinho desse aí numa vitrine de uma confeitaria boa? Enxergo ele também na minha casa, na minha geladeira. Ô, Júlio, você tá vendo? Isso aqui é o famoso bolo pelado, né? Vocês É estão isso aí. sabendo, né? Que tá na moda agora o bolo pelado. Já tinha tomate pelado, agora bolo pelado também. Muito bom. Um rápido intervalo, a gente vai se preparar pra cortar esse bolo gostoso pra você. Júlio, ó, eu fiz o bolo sozinho, velho. Me ajuda aí com essa lasanha. Frita o bacon, corta as batatas. Já tô adiantando. A gente volta já já. Daqui a pouquinho. Olha, daqui a pouco a gente volta com a nossa receita, mas antes, dá uma olhadinha nessa matéria que a produção fez especialmente para você. Curte só. Essa frutinha de casca grossa e carne suculenta é a cara do verão. A lixia se presta para qualquer tipo de receita, desde um drink até uma sobremesa especial. Elas são originárias do Sudeste Asiático, mas são produzidas também aqui no Brasil. André, como é que surgiu a plantação de lixia na sua vida? Como foi que começou o primeiro pé? Olha, primeiro pé quando eu vim lá em Indatuba, no vizinho, um pé grande no fim do ano dando fruta, aí que fui ver atrás. E a fazenda que o senhor hoje tem, quantos pés são? Aqui na fazenda é pouco, umas 800 pés só. Ixi, e aí produz lixia para distribuir para o Brasil inteiro. Não, é só para consumo aqui na cidade mesmo. Quem come a frutinha tem uma sementinha no meio. Dá para plantar com essa sementinha? Dá, ele germina sim, mas demora 5, 6 anos para produzir. Uma árvore desse tamanho assim produz qual a quantidade de lixia? Ele produz aí uns 10, 15 caixas de 20 quilos mais ou menos. Já, mais ou menos isso aqui está com 8 anos. Seu André, não é à toa que na época do verão enche de lixia no supermercado, né? É o tempo certo de colher da safra, o verão? Sim, geralmente é final de novembro para dezembro. E na hora de colher aqui no pé, como é que o senhor sabe que tá bom de colher? Quando está com o coração bem vermelho assim mesmo. Quanto mais vermelhinha, mais docinha, ou ela tá, mesmo verde, ela já tá docinha? Não, quanto mais vermelhinha, mais docinho mesmo. E tem diferença do sabor para pequenininha e para grande? Porque às vezes a gente vê os lixinhos assim, pequenininha, parece uma amora. Não, muito pequenino não é bom não, tem que ser uma média assim, desse tamanho aqui. Mas... Trouxe de lixia direto do pé para o Instituto de Nutrição, onde a doutora Roberta Cassani vai explicar pra gente se além de deliciosas, elas também são importantes para nossa saúde. Elas são nutritivas, é isso? São. Além de nutritivas, tem um valor calórico significativamente baixo, em torno de 100 gramas. Nós vamos apresentar em torno de 60 calorias. Só? Só. É tipo limão, então? Exatamente. Baixo valor calórico, o que propicia até pra gente fazer diferentes pratos para serem utilizados, inclusive em dietas de perda de peso. E o interessante dela é que, na verdade, elas têm dentro dessas 100 gramas, que equivale mais ou menos a 8 frutinhas dessa, em torno de 70 miligramas de vitamina C e 170 miligramas de potássio, que pra gente é muito bom.
A senhora vai fazer o quê? Um suco? Suco. Né? Um Vamos suco. fazer? Vamos fazer. Nós vamos colocar um pouquinho da fruta, que é a estrela dessa entrevista hoje, que é a lixia. Alguns cubinhos de melancia, só para dar um saborzinho diferente. O limão. A gente sabe que a lixia, na verdade, ela é uma fruta chinesa, né? Então nós vamos colocar um pouquinho de sabor oriental a esse suco. Que é o gengibre. Isso. E isso deixa o suco, na verdade, com uma característica antioxidante, que além da defesa, melhora o peristaltismo, melhora todo o trato gastrointestinal. E um pouquinho da hortelã, para dar um sabor característico da nossa terra. A água. Sem açúcar nenhuma, né? Não estou colocando açúcar, bem lembrado. Por quê? Porque a gente quer utilizar o sabor da lixia. Perfeito. Quer traduzir o sabor Valorizar, dela, né? O gostinho da fruta. Até porque não há necessidade. Ela já é uma fruta com uma qualidade mais adocicada, então não existe essa necessidade. Tadã! Quando a gente está trabalhando com esse tipo de produto, fica muito, muito charmoso a gente utilizar e mostrar um pouquinho dos resíduos da fruta, né? Então isso dá uma qualidade, uma característica de uma situação menos industrializada, mais natural. Percebe que fica uma cor bonita, né? Porque agregou um pouquinho com a melancia também. Refrescante e nutritivo. Parece que a fruta, quando a gente colhe no pé, ela tem um sabor mais acentuado, mais gostoso. Sem dúvida. Valeu a matéria hoje porque as lixias realmente são super saborosas e super nutritivas, né, doutora? Super nutritiva, uma excelente opção para o verão, fácil de adquirir e super fácil de preparar. Um brinde. Estamos de volta com o seu dia a dia. Chegou a hora de cortar o bolo de casamento da minha mãe, velho. Nossa, depois de ó... Mãe, dedico esse bolo pra você, mami, tá? Ó, se não fosse esse bolo, talvez eu não tivesse nascido, né, Júlio? Ah, possivelmente não, né? Possivelmente não. Se fosse um bolo de recheio de abacaxi que nem a da sua tia, teria nascido outro Daniel. Teria nascido Com outra história. com outra história. Não é verdade? Em outra família, enfim, Em outra né? família. Pô, Daniel, mas esse negócio aí tá Pô, tão fofinho, mas família ó. de português rica, quando nasce, o cara já nasce com uns 10, 15 imóvel, hein? Isso é, mas minha avó, coitadinha, ela veio lá de Portugal, vendeu umas cabras, vendeu uns bode, Sei. vendeu um porco, vendeu um pedacinho de terra e veio aqui pro Brasil. Vamos ver. Júlio, é o que temos, ó. Ó, cadê? É o que temos. Deixa eu ver. Não quer sair, Daniel? Venha, lindo. Venha. Não vai ser agora que nós vamos escorregar eu no tenho quiabo, né? eu tenho que cortar o bolo sem ver, de ponta cabeça, de trás pra frente. Ali, Daniel, olha na câmera ali, igual eu. Ó, olha. venha. Ai, Rapaz, meu Deus do coisa céu. linda Sei nem do o que eu faço. titio. Ó, é o seguinte, tá aí, o meu médico tá assistindo o programa hoje, Dr. Jorge Matter, eu não prometo que não vou comer só um pedacinho, tá? Eu como, viu, doutor Você Jorge? come? Ó, aí, ó, dá um 360 pra... Receita tá no site já já. Eu já sinto o gosto dele sem comer, você não sente? Aquele doce de leite assim, ó, com a ameixa, com a estrutura do pão de ló. Aí, minha gente, agora é só arrumar um noivo e casar. Olha só, vamos fazer nossa lasanha de batata. Eu tenho as batatas aqui que eu vou cortar mais ou menos um dedo de grossura. Elas estão cruas, descascadas, não pode cortar muito fina. Vamos cortar e vamos cozinhá-las al dente, tá? Até aqui não tem segredo. Cortou as batatas em rodelas grossas, prestando atenção, Panda, essa aqui dá pra você fazer. Vai pra água, eu tenho aqui 2 quilos de batata. Vai pra água com o quê? Um caldo de legumes. E vamos colocar uma colher de café de sal. Porque só esse caldo de legumes para 2 quilos de batata não vai aguentar a onda. Bom, colocou aí as batatas para cozinhar. Você vai deixar essas batatas cozinhando por uns 15, 18 minutos até que ela fique al dente. Não pode estar mole, desmanchando. Tem que estar firme ainda. Colocou o garfo, sentiu que afundou um pouquinho, mas ainda tem uma resistência. É hora de tirar, tá? Bom, já era. Aprendeu isso? Eu aprendi. Aprendeu, prestou atenção. As batatas estão pré-cozidas aqui. Ó, lindonas, cozidas no caldo, firmes ainda. Vamos pegar essas batatas. Esse caldo na sua casa, você pode guardar, fazer um caldo verde, pode cozinhar um arroz, mas aqui eu não vou fazer caldo verde, não vou fazer arroz. Eu vou desperdiçar esse caldo aqui, tá? Bom, as batatas, escorri as batatas.
E elas estão prontas para fazerem parte da nossa lasanha de batata com bacon. Segura, tá pesado. Aí. Quem tá segurando? Eu? Obrigado, os dois. Pronto, tá aí a batata. Fácil, fácil. Vamos pegar nosso travesso, deixar aqui. Bacon. Bacon lindo, grandão, de preferência você compra um bacon de pedaço, tira o couro, é importante dizer, às vezes tem menina nova que está assistindo o programa, vai cortar o bacon com o couro. Pessoal, esse couro a gente tira e põe no feijão depois, tá? Presta atenção. Eu guardei os nossos lá para botar no feijão. Aí você vai cortar, de preferência o bacon, cortar em cubos, porque ele vai ficar mais gostoso na hora de você morder. Se você só tiver o em tiras aí na sua casa, pode fazer com em tiras também, mas o legal é sentir esse pedaço do bacon assim na boca, meio torradinho assim, junto com o queijo cheddar. Eu acho que a sua dieta não tá fazendo bem, não. Você tá quase engolindo o bacon aí. Eu tô com tanta fome. Eu tô vendo. Ó, bacon. Douramos o bacon, cozinhamos a batata. Vamos começar agora a fazer o nosso molho branco. O que eu vou precisar para o molho branco? A manteiga. Eu tenho aqui 50 gramas de manteiga, para você ter uma referência. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Hoje vai sair um molhão branco e a gente vai colocar cheddar aqui no nosso molho. Usar o fouet. Isso, Júlio, vai organizando a casa aí que eu já vou aí pra gente montar a nossa lasanha, tá? Então eu tenho a manteiga, 50 gramas, a farinha de trigo. Vamos dar aquela aquecida nisso tudo aqui. E, gente, eu vou pingando aos poucos o leite e vou fazendo o nosso molho branco. E te espero assim que esse molho estiver mais encorpadinho. Logo depois do intervalo comercial, nós vamos temperar com noz moscada, pimenta do reino e vamos pôr cheddar aqui. Eu já volto. Estamos de volta com o seu dia a dia, tá saindo uma lasanha de batata cozida. Eu fiz meu molho branco, 1 litro de leite, 3 colheres de sopa de farinha de trigo e 50 gramas de manteiga. 1 litro de leite, 3 de sopa de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga. Você viu como eu fui fazendo aos poucos. Cheguei num creme bem gostoso, pimenta do reino, a gosto, noz moscada. Cuidado com a noz moscada, porque a noz moscada é muito forte. Sal, tá? E agora o nosso requeijão sabor cheddar. Ó, tá? Tá aqui, ó, requeijão sabor cheddar. Júlio, Oi. você põe pra mim outro copo, por favor? Pois não. Ó, e aí depois a gente já vai montar a nossa lasanha de batata pra você que tá acompanhando a gente hoje. Nosso creme tá pronto? Tá pronto, Obrigado, Júlio. Ó, a batata foi aqui no fundo da travessa, a batata. Você coloca o presunto. Eu sempre gosto de pôr um pouco do creme no fundo para a batata não grudar, viu? Na sua casa você faça isso, que aqui a gente está na correria hoje. O primeiro creme, depois a batata. Pode pôr o queijo, Julinho, por gentileza. Esse cremão de cheddar. Isso. E agora o restante das batatas. Bacon. O bacon. Pode ir colocando o bacon junto. Isso. Ah, meu. Catupiry. Maravilha. E forno. E o último toque, né? Julião, pega esse bequinho aí e guarda pra nós. Põe no bolso. Seja bobo. Não, põe por cima. Na torta, tem que botar na lasanha. Põe aqui por cima. Aí, lindão. E aí você vai levar pro forno e vai deixar tudo isso aquecer por mais uns 30 minutos, forno médio, 30, 40 minutos. E vai chamar o pessoal em casa e fala que a receita é sua, tá bom? Tá aí pra vocês, obrigado pela participação, pelo carinho. Obrigado, senhor, pela audiência de hoje, muito obrigado. As nossas receitas vão estar no nosso site, www.band.com.br/dia-a-dia, band.com.br/dia-a-dia. Beijo, obrigado, tchau, até amanhã. Valeu, obrigado, tchau.